Deus é bom o tempo todo e hoje, nesta noite, o culto fé, nós temos uma palavra para entregar ao coração de cada vida, ao coração de cada pessoa que nos assiste através das mídias, da rede social nesta noite. Quero orar por você também, em nome de Jesus. Depois quero trazer uma palavra. Você, aonde está neste momento nos assistindo? O pastor já orou, o Ministério de Louvor já trouxe os céus para a terra, para dentro do teu lar, para dentro da tua casa. O pastor já orou, já declarou o céu aberto. E eu quero orar nesta hora para que Deus me use como um canal de bênção, como um instrumento de precisão nas mãos dele, para que eu não fale aqui nesta noite, neste altar, algo de mim mesmo, algo da minha vontade, mas que seja algo da parte de Deus para a tua vida, amém? Então aí onde é que você está agora, curve a tua cabeça, feche os teus olhos, leve teus pensamentos ao céu, tu e tua família, tu e tua casa. A Bíblia diz que o Senhor está em todos os lugares e no teu lar, eu sei, eu creio, a palavra garante que Ele está aí com você. Então feche teus olhos, quero orar contigo em nome de Jesus. Pai, eu oro e declaro, Senhor, o céu aberto sobre esta vida, sobre esse lar, sobre essa casa, aonde esta pessoa está neste momento, Deus, assistindo com sua família, sozinho, enfim, Pai querido, que a tua mão estendida esteja sobre esse ambiente, Senhor, em qualquer cidade aonde a minha voz está alcançando nesta noite, Pai, toca, Senhor, trazendo vida em abundância, trazendo restauração, trazendo Espírito Santo de Deus, uma unção nova, um renovo, trazendo aquilo que o céu tem para derramar nesses dias sobre a face da terra, sobre as famílias, Senhor, aonde tem um pai de família agora, toca nesta pessoa, onde há uma mãe de família, aonde estão os filhos nessa hora, Pai, toca neles, no nome de Jesus, abençoa, Deus, igualmente a cada um, Senhor, que nesta noite o maligno não tenha poder, autoridade, Senhor, para tocar neste lar, nessa família, que escuta esta mensagem, que escuta esta oração nesta noite, Senhor, toma conta, Senhor, do Brasil, toma conta do Rio Grande do Sul, das cidades que tem em nosso país e nos países circunvizinhos, Senhor, toma conta, Deus, em nome de Jesus nós oramos para que seja, Senhor, exterminado agora toda a enfermidade, toda a obra contrária, Senhor, que se levanta a saúde, a casamento, Senhor, a educação familiar, a educação dos filhos, nós oramos para que caia por terra em nome de Jesus, Senhor, que toda ferramenta preparada e afiada não prospere contra esta casa que nos ouve nesta hora e assiste, Pai, no nome de Jesus, que seja abundante o teu poder sobre esse lar, me usa nessa noite como instrumento nas tuas mãos, Senhor, que diminua eu nesse altar e o Senhor cresça, para que a tua glória seja manifestada aos homens, Senhor, não por mim, mas pelo teu Espírito nesta noite, eu oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém. Antes de começar a mensagem, eu quero mandar alguns abraços aqui em nome de Jesus. Algumas vidas, algumas pessoas, né, disseram que está escutando, né, olhando, assistindo a live nesta noite, né, pessoas aí no Rolante, né, estão assistindo, né, minhas irmãs, parentes da minha esposa, em Parobé, tem um colega de trabalho meu, né, que está assistindo, em Sapiranga, o Afonso, a sua família, ali no Arroio da Manteiga, tem o Vitor também que está assistindo nesta noite, lá em Estância Velha, tem o Fabiano, a sua família, vai o nosso abraço aí, em nome de Jesus. Tem pessoas em Santa Catarina assistindo nesta noite, Deus abençoe Santa Catarina, abençoe essa terra fértil em nome de Jesus, que a mão de Deus esteja em cada lar, em cada lugar, aonde a minha voz está chegando, que a tua casa seja o alvo das bênçãos do Senhor, que nesse tempo, toda angústia, todos os medos, insegurança, que as situações, as circunstâncias têm trazido, que tudo isso não atinja o teu lar, não atinja a tua casa, porque a soberania de Deus, ela é suficiente para trazer a paz que Cristo prometeu ao teu lar. O Cristo disse assim: a minha paz eu as dou, eu vou lá dou não como o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, que é a segurança em dinheiro, segurança em bens materiais, mas é uma paz de espírito, uma paz interior que só o céu tem e pode derramar sobre a tua casa. Isso eu profetizo sobre a tua vida, todos os meus colegas de trabalho, todos vocês que estão assistindo, em nome de Jesus, que nesta noite o Deus Todo-Poderoso possa tocar a tua vida e o teu lar em nome de Jesus, amém?
Você que está aí no teu lar, abra comigo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu quero trazer uma mensagem nessa noite, falar sobre o Deus provedor. O Deus provedor. O nosso Pai, Ele é um Deus maravilhoso e provedor. É dele que vem a provisão, é dele que vem todas as coisas. Então nesta noite, essa mensagem, eu acredito que ela vai vir num momento bem relevante, num momento bem oportuno, porque nós estamos passando um momento que os homens nunca passaram, acho, eu nunca passei, que é esta situação, né, de coronavírus, de quarentena, de todo cuidado, não poder fazer cultos presenciais, não poder trabalhar, essa situação que nos traz algum desconforto. Muitos têm medo, muitos têm insegurança, muitos que não conhecem a palavra de Deus, muitos que têm medo de morrer, medo de perder pessoas, e esse medo ele não provém do Senhor, porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele prometeu a paz, Ele deixa a paz, e Ele é um Deus provedor, e se Ele é um Deus provedor, Ele vai prover na tua família, na tua casa, Ele vai prover exatamente tudo que tu necessita, tudo que tu precisa. Portanto, se esse Deus, o Pai de nosso Jesus Cristo, se Ele é o Deus que cuida da tua casa, eu digo a ti, traga nesta noite dentro do teu coração uma paz que excede todo entendimento, que excede toda a situação. Por quê? Porque se Ele realmente é o teu Deus, você está nas mãos seguras, você está no ápice da tua segurança, no ápice do teu conforto, daquilo que pode ser bom para você. Então nesta noite, vamos meditar na palavra de Deus junto comigo. Vamos ler o texto que diz, Gênesis capítulo 22. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque o seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço, e não lhe façais nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, e teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Amém? Falando sobre a provisão e o Deus provedor, nós entendemos que nós seres humanos precisamos diariamente de provisão. Se você olhar para esse tempo agora, há uma guerra, uma luta, um desconforto, por exemplo no Facebook, uns atacando que tem que trabalhar porque vai afetar a economia, porque não vai ter o que comer em casa, os outros já dizendo não pode ir porque vai morrer. Então você vê que existe uma preocupação tão
grande entre o povo e a gente tem uma necessidade tão grande de provisão e provisão divina. Nós precisamos da provisão do alimento, mas também precisamos da provisão de saúde. E Deus, Ele é o Deus provedor. Em nossas vidas, Jesus Cristo foi enviado a nós como a maior provisão de Deus para mim e para você, para mim, para minha casa e para sua casa. Então Jesus Cristo é a maior provisão de Deus para nossas vidas. Não existe além da provisão que é Jesus algo maior ou melhor. Sempre dizem, né? Eu já vi muitos pregadores falar: o melhor de Deus está por vir. Todos pregam e vão falando: o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus não está por vir. Não existe melhor de Deus. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Foi o melhor que Deus tinha. Não existe nada comparado a Jesus Cristo. Ele é acima de tudo e acima de todos, acima de qualquer coisa, acima de qualquer nome. Então não existe como nós proferir uma frase dessa dizendo que o melhor de Deus vai vir. O melhor de Deus é Jesus. Essa foi a maior provisão que Deus deu sobre a nossa vida. Jesus Cristo vindo e essa provisão chegando até nós, o que ela acontece? O que ela traz para mim e para você? Em Jesus, Deus, Ele nos perdoou de todos os pecados cometidos até o dia de aceitar Jesus e até o último dia de nossas vidas aqui na terra. Ele perdoou nossos pecados e fez muito mais. Ele foi além, Ele nos salvou. Ele trouxe salvação eterna para aquele que crê, para aquele que aceita o nome de Jesus. A Bíblia em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O não pereça é aqui na terra e depois no dia do julgamento. Então Deus enviando Jesus, a provisão maior que eu e você precisavam em nossa vida era perdão de pecado e salvação. E nós conseguimos graças a esse plano salvífico da parte do nosso Deus. A tua casa é salva, a tua casa é liberta, a tua casa é perdoada de todos os pecados, assim que tu te achegou a Jesus, ou se você porventura ainda não se achegou a Jesus, ainda não recebeu Ele como único e suficiente Salvador, você ainda tem essa chance. Enquanto há respiração em tua vida, enquanto há respiração, fôlego de vida em você, você pode receber Jesus, receber esta salvação e receber esse perdão de pecado, porque Deus tem promessas maravilhosas para mim e para você. E Jesus continuando, Ele traz coisas consigo agora. Jesus morrendo na cruz e abençoando a mim e a você. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Ele concedeu todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Veja bem que todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo é uma ferramenta que eu e você podemos usar nesse tempo ou qualquer tempo que eu e você vivermos na terra. Porque como eu falei anteriormente, no começo, eu disse que tem pessoas preocupadas, tem pessoas com medo da morte, do vírus, de doença, tem pessoas com medo de assalto, tem pessoas com medo de um monte de coisa. O medo, ele traz dor, sofrimento, tristeza, mas a Bíblia diz que nós conseguimos em Jesus, ser abençoado com todas sortes de bênçãos espirituais. Quero falar para você que coisas espirituais, elas são necessárias para mim e para você, porque nada acontece no mundo material sem primeiro ser manifestada no espiritual. As coisas precisam ser manifestadas no espiritual para elas chegarem a ser manifestadas aqui no terreno, no físico. Então, se é assim que funciona, que eu venço as minhas lutas, as minhas batalhas, eu adquiro as minhas conquistas no mundo espiritual para que ela se manifeste aqui no mundo terreno, então o medo é algo terreno. Eu preciso buscar em Jesus, no âmbito espiritual, onde Ele já me deu a vitória contra este medo, para mim sair dali vitorioso e não caminhar na terra com medo, não caminhar na terra com uma preocupação exagerada. Uma coisa é você ter cuidado, você praticar, os cuidados, praticar, tudo aquilo que está sendo imposto por exemplo, o Ministério da Saúde, governos, enfim. Uma coisa é você se cuidar, outra coisa, para não ser negligente, e outra coisa é você ter medo, pânico, entrar em paranoia por causa do medo, por exemplo. Em Jesus,
a Bíblia diz, né, que eu posso todas as coisas. Filipenses 4:13 ele diz, né, que em Jesus, né, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que tem te fortalecido? É a circunstância? É o teu salário? É o teu emprego? É o que você ganha? É onde você mora? É teu esposo? É tua esposa? Quem é que tem te fortalecido? O apóstolo Paulo, quando escreve isso em Filipenses, ali ele está dizendo que tem traduções que não aparece a palavra Cristo, mas tem traduções, a minha tradução diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na tua vida, aquele que te fortalece não pode ser o dinheiro, não pode ser pessoas, tem que ser só um: Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este precisa ser o que te fortalece. Aí você vai estar seguro, aí você vai caminhar, aí vai se completar aquela passagem que fala que ainda que 1000 caiam à tua esquerda, 10.000 à tua direita, enfim, aquela passagem que é bem conhecida. Você vai estar no meio e nada vai ser e você não vai ser atingido. Por quê? Porque você tem quem te fortalece. Ali o Salmo 91 diz que aquele que se esconde, né, nas asas, se abriga embaixo das asas do Onipotente. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda no Senhor, ele se abriga realmente embaixo dessas asas do Onipotente. Vamos falar um pouquinho então de coisas que Deus provê. O que precisa para Deus prover, né? Quando que Deus provê em nossas vidas? Quando é que Deus vai prover em nossas vidas? Primeiro, Deus vai prover quando há disposição. Deus vai prover na minha vida quando eu estou disposto a servir Ele, quando eu estou disposto a honrar esse Deus, a fazer desse Deus o que Ele quiser. Quando Deus chamou Abraão aqui, quando Ele chamou Abraão, Abraão disse assim: eis-me aqui, Senhor. Abraão não disse: em que eu posso te ajudar? Tem algo que eu possa fazer para ti, Deus? Porque quando eu coloco esse tipo de palavra, em que eu posso te ajudar, eu estou dizendo que eu estou com um limite para te servir. Mas quando eu digo eis-me aqui, eu elimino qualquer tipo de obstáculo entre o que você vai me pedir. E Abraão se dispôs completamente, e ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Você já disse eis-me aqui para Jesus? Você já disse eis-me aqui para o ministério que você tem? Para aquilo que Deus te chamou? Você sabe para que Deus te chamou? Você tem uma noção do que Deus quer fazer com você na terra? Ou você acha que a tua passagem na terra é um acaso? Que você caminhar na terra é um acaso? Como está a tua vida? Como está a tua resposta? Se Deus brada hoje e fala: ei fulano, o que você vai falar? O que você vai responder para Deus? Você pode, com clareza, com firmeza, dizer eis-me aqui? Ou você vai dizer: quem é você? O que eu posso te ajudar? Porque quando eu pergunto também quem é você, é porque eu não conheço Deus, eu não conheço aquela voz que fala comigo. E Abraão não. Abraão, ele conhecia, ele estava disposto a servir Deus, porque ele já conhecia esse Deus. Nós precisamos conhecer, se já conhecemos, precisamos nos aprofundar mais em conhecer esse Deus. Para se estar disposto para Deus, é preciso pelo menos duas coisas. Primeiro, é ouvir a Deus. Para mim estar disposto para Deus, para mim estar disposto a fazer o que Deus quer, eu preciso ouvir esse Deus. E a segunda coisa é aceitar aquilo que Deus está falando. Uma coisa é eu ouvir Deus, outra coisa é eu aceitar e eu fazer aquilo que Deus está me pedindo. E nós precisamos dessas duas coisas. Abraão teve as duas coisas em uma vez só. Por isso que eu escolhi essa passagem para trazer essa mensagem, porque o Abraão é tratado na Bíblia como o pai da fé. O pai da fé, o pai Abraão, o pai da fé. E hoje é o culto fé, e esta palavra fé, ela precisa ser ativada dentro de você, e você precisa compreender que essa fé que Deus colocou dentro de você, a Bíblia diz que Deus colocou a medida de fé dentro de cada coração, dentro de cada vida, dentro de cada pessoa. Esta medida de fé, se Deus colocou, ela é o suficiente para mover você no mundo espiritual, para manifestar o que você precisa ser aqui no mundo físico, no mundo natural, amém? Então, precisa ouvir a Deus. E segunda coisa, precisa obedecer a Deus. Abraão disse: eis-me aqui, ele ouviu. Vai lá agora e faz o sacrifício. Pega o teu filho que tu tanto amas e faz esse sacrifício. Ele não pensou duas vezes, ele levantou e foi.
nós precisamos estar disposto a ouvir, levantar e ir, fazer o que Deus está nos pedindo, né? Em Romanos 12, 2, a palavra de Deus diz assim, deixa eu achar aqui para nós: e não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia está dizendo, não seja conformado com isso aqui que tu está vivendo, não seja conformado com este mundo. Está dizendo, não seja conformado com aquilo que tu enxerga, com aquilo que tu vê, com aquilo que está olhando, com aquilo que chega a teus olhos. Porque quando eu me conformo com essas coisas, eu passo a ser uma pessoa comum aqui na terra também. Deus não nos chamou para ser pessoas comuns. Ele nos chamou para apregoar o ano aceitável do Senhor, para manifestar o reino de Deus e as obras do Senhor na terra. Eu e você que está me ouvindo, você não foi chamado para ser igual a qualquer pessoa ou ser comum no mundo. Você foi chamado para fazer diferença. Você tem algo precioso dentro de você que precisa ser colocado para fora. Tem um talento, tem um dom, tem algo que Deus colocou aí dentro, para que saia para fora e manifeste a glória de Deus, amém? A segunda coisa que nós precisamos, Deus provê quando há trabalho. A primeira, então, Deus provê quando há disposição, quando eu me disponibilizo a Deus. E a segunda coisa é quando há trabalho, quando eu trabalho, quando eu ofereço o meu serviço. Abraão, ele era um homem de quase 100 anos de idade. A Bíblia diz, nós lemos no texto, que ele levantou de manhã, madrugada, ele levantou cedo, madrugada, e ele com quase 100 anos de idade, ele mesmo pegou um machado e foi lá rachar lenha. Ele tinha funcionários, ele tinha empregado, ele tinha um monte de gente para fazer aquilo. Ele compreendeu que o chamado dele era para ele fazer aquele trabalho, aquele serviço. Você precisa compreender algo, que o teu chamado, Deus te chamou para você trabalhar nele, para você fazer ele. Toda vez que você pensa em abandonar o seu chamado, largar o seu chamado, largar aquilo que Deus já te deu, você tem que pensar em Abraão, que Abraão podia ter dado o machado para um dos moços dele rachar lenha, podia ter dado para Isaac, que os estudos dizem que os estudos falam uma coisa, um pouquinho outra, mas mais ou menos 16, 17 anos que Isaac tinha nessa época, e ele podia ter rachado a lenha para o pai que tinha 100 anos, mas o que aconteceu? Não. O próprio Abraão, ele decidiu de fazer o trabalho. Segunda coisa que Abraão fez, a caminhada era de 3 dias. Ele caminhou 3 dias da onde morava, Berseba, até o Monte Moriá. 3 dias de caminhada para um homem de 100 anos de idade. Quando chegou lá no local, ainda teve que subir a montanha até o lugar do holocausto. Esta caminhada de 3 dias, o teu ministério também é uma caminhada. Você também precisa entender que você tem trabalho para fazer, mas para se aproximar de Deus, existe trabalho, sacrifício e existe uma caminhada na tua vida. E essa caminhada, Deus, ele colocou diante de ti, porque ele sabe que você tem o potencial e a capacidade para caminhar esta caminhada que ele te ofereceu. A Bíblia diz, Jesus dizendo, toma a tua cruz e me segue. Existe uma cruz, existe uma atitude de eu sair da onde eu estou, pegar a minha cruz, colocar no ombro e seguir Jesus. Salvação não vai cair de graça dentro da tua casa do nada, sem você ir lá e tomar posse dessa salvação. Ela veio de graça, melhor dizendo, mas ela é tomada por você. Você vai até lá e recebe essa salvação. O chamado, o trabalho, todas as coisas. O meu casamento, muitas vezes você pode dizer, o meu casamento está ruim, o meu casamento está caindo, o meu casamento está debilitado. O que você tem feito para que o teu casamento seja uma bênção e seja restaurado e seja um jardim, um lar, uma morada magnífica? O que você tem feito? Precisa ter trabalho, precisa ter caminhada. Você tem que entender que tudo que você for fazer, quer ter um filho, ou você já tem um filho, mas filho dá trabalho. Nossa, como eu estou me vendo nos 30 com este filho, né? Achei que era mais fácil. Não, filho dá trabalho, casamento dá trabalho, ministério dá trabalho, cuidar de uma família dá trabalho, servir ao Senhor é trabalho. Paulo disse, eu me gastarei, deixarei me gastar para cumprir o chamado, para cumprir aquilo que Deus quer. Você precisa se deixar gastar e se gastar para cuidar dessa
dessa esposa que Deus te deu, desse marido que Deus te deu, desses filhos, desse lar, não importa. Essa situação talvez que você esteja passando, você tem o potencial de fazer essa caminhada, você vai passar, porque ali da onde Abraão morava até aquele lugar, era deserto, era um lugar muito ruim de caminhar, um lugar muito ruim de se estar. Mas ele chegou até o lugar onde Deus manifestou a sua presença e fez dele pai de nações. A Bíblia chama ele de pai de nações. Então, depois que você passar o que está passando, depois que você passar essa caminhada que pode ser árida, pode ser desértica, você vai chegar em um lugar onde Deus vai manifestar. Ele vai manifestar o poder dele de uma forma tão grande sobre a tua vida, que você vai voltar vitorioso, ouvindo a voz de Deus e satisfeito de ter ouvido e obedecido ao Senhor. Aleluia. Também Deus provê quando há dependência. Abraão dependia de Deus para que Deus mostrasse o lugar aonde seria o sacrifício. Dependência. Zacarias fala algo sobre a dependência. Olha o que fala a palavra de Deus em Zacarias capítulo 4 versículo 6. Preste atenção nisso. Zacarias capítulo 4 versículo 6, que diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que era um rei na época, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Existe coisa que não é na minha sabedoria. Aqui Deus está falando para Zorobabel, este rei. Ele está dizendo: ó rei, não é pelo teu exército, não é pela tua força, não é por aquilo que tu sabe ou deixa de saber de guerras que tu vai vencer essa guerra, que tu vai vencer os teus inimigos, mas não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. A minha e a tua casa não pode resolver casamento com briga, discussão ou na força, tem que ser no espírito do Senhor. Não podemos resolver questões, situações financeiras discutindo porque você gastou mais do que eu, porque você não soube controlar. Não, é no espírito, não é na força, não é na brutalidade, é no espírito do Senhor. Nós não podemos vencer um simples coronavírus, uma simples câncer, uma simples enfermidade que aparecer simplesmente na medicina, simplesmente nos cuidados. Não é na nossa força, não é no nosso jeito. Nós temos que fazer o que eu falei antes, o trabalho. Nós temos que fazer a nossa parte, mas sempre você tem que ter uma noção, que é no espírito do Senhor que se resolve tudo na tua casa. Negócios, finanças, casamento, qualquer coisa que você resolver de fazer, quando você se mexer para fazer alguma coisa, quando você se movimentar para fazer alguma coisa, lembre de Zacarias 4:6, que diz assim, né? Não por força, não por violência, mas pelo meu espírito. Amém? Quando se arruma discussão, quando se tem contenda, quando não consegue, quando há uma discórdia entre pessoas, não é resolvido na pancada. Eu vou lá e vou bater, eu vou lá e vou tirar satisfação. A Bíblia serve neste momento dizendo que é não por força e por violência, mas é pelo meu espírito. Você precisa andar no espírito do Senhor. Deus também provê quando há intimidade. Intimidade é indispensável. Intimidade é indispensável. Existem coisas que Deus só vai revelar para você no secreto. Mateus 6:6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Antes desse versículo vai dizer que os fariseus, eles oravam nas esquinas, de pé nas sinagogas, eles faziam um tendel para todo mundo ver que eles estavam orando. E Jesus dá aqui uma receita para mim e para você. Quando vocês orarem, vá para dentro do teu quarto, feche a porta atrás de ti, ora a teu pai em secreto, e aquele que te vê no secreto, ele vai te recompensar publicamente. É o que nós lemos. A intimidade com Deus é indispensável, porque não tem como andar com Deus sem ter essa intimidade. Não tem como andar com Deus se nós não sermos amigos de Deus. Precisamos ser amigos de Deus. E o lugar de buscar essa intimidade, o lugar de buscar esse secreto e essas revelações do Senhor, Jesus ensinou, é no quarto. Não é outra pessoa orando por mim, não é outra pessoa orando.
É eu mesmo que tenho que buscar essa intimidade. Abraão, ele era amigo íntimo de Deus. A palavra de Tiago 2:23 diz assim: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Se Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Você reflete aí na tua casa agora. Olha para dentro de você. Você realmente crê em Deus? Você realmente diz: não, eu creio em Deus. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Ele veio em carne e osso na terra. Eu creio que Ele foi morto pelos meus pecados. No terceiro dia eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que Ele subiu o céu. Eu creio que Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Ele vai vir buscar a noiva, que é a igreja. Você crê dessa forma? Então tem uma notícia boa para você. Você também nesse tempo, nesta vez, não é mais só Abraão que é chamado de amigo de Deus, mas você também é chamado de amigo de Deus. Porque o Abraão foi chamado de amigo de Deus porque creu em Deus. Então faz de nós entrar no mesmo nível dele, quando nós crê de uma forma como Abraão creu. Então você é amigo de Deus. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Você que tem um amigo, ser humano amigo mesmo, né? Seja um irmão, seja um pai, uma mãe, né? Enfim, um colega de trabalho, né? Você que tem um amigo, se você precisar alguma coisa desse amigo, ele vai negar para você? Não, ele não vai negar. Ele vai, se ele é amigo mesmo, ele vai, como diz, né? Ele tiver duas camisas, ele tira uma e dá para você. Mas se ele não tiver duas, o amigo ele vai tirar a única que tem e vai te ajudar e vai dar para você. Então, quando Deus chama Abraão de amigo, Deus está dizendo que: ei, eu sou contigo em tudo o que tu precisar. Em todas as tuas necessidades eu sou contigo. Em todo momento eu sou contigo. Eu não desisto de você. Aquilo que for necessidade para você, e aí que nós estamos pregando sobre o Deus provedor, aquilo que for necessidade para você, eu vou cumprir, eu vou fazer. Eu vou derramar sobre ti e tua casa. Então você tem que compreender isso. Às vezes, talvez, né, eu estou falando aqui para pessoas, eu sei, Deus está me revelando, que eu estou falando aqui para pessoas que muitas vezes pensam que Deus não escuta, que Deus não te ouve. Aquele desânimo que vem repentino, e começa o próprio desânimo a falar coisas que não são verdades, que Deus não te ama, que você não é o escolhido, que Deus errou o alvo, que Deus fez coisas, Deus errou, você não é a pessoa escolhida para as bênçãos, para a salvação, para a vida eterna. E isso é mentira, porque Deus, Ele faz de você um amigo, Ele faz de você uma amiga. E eu te provo isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que não existe amigo maior do que aquele que dá a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. E Jesus, Ele deu a vida por você. Então você nunca, presta atenção, a palavra nunca é nunca, nunca poderá dizer que Deus não te ama. Porque em João 3,16, que eu citei antes, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho. Ele amou você de tal maneira que Ele pegou o único Filho, o unigênito dele, e Ele permitiu. Você já olhou o filme Paixão de Cristo? Você sabe como é que é. Diz os estudos que aquele filme é muito próximo da realidade, tipo assim, 90%, mais ou menos, a realidade do que Jesus realmente apanhou, do que Jesus realmente vivenciou. E se aquele filme ele é esses 90%, mas digamos que ele fosse só 50%, vamos baixar essa margem para 50%, já é muita coisa. Tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, tudo que ele suportou por você. Então você nunca pode dizer: ah, Deus não me ama, eu acho que Deus não me ama, porque você vai estar mentindo contra você mesmo, contra um conhecimento, contra uma verdade, contra uma realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou você de tal maneira. A Bíblia diz que para Deus, uma alma ela vale mais que o mundo todo. Então você vale mais do que tudo que você pode ver, enxergar, desejar ou querer na terra. Você pode imaginar o que você quiser. Nossa, se eu fosse dono do planeta Terra todo, meu Deus, você pode pensar dessa forma.
E a Bíblia diz que você, a tua pessoa, a tua alma vale mais do que tudo isso daqui. Vale muito mais do que tudo aquilo que muitos sonham, muitos dão a vida, muitos matam, muitos morrem para ter. Você vale mais que o mundo todo, então Deus te ama, amém? Nunca mais pense ao contrário disso. Deus provê quando há profecia. O que é profecia? Quando eu profetizo, quando eu vou lá e falo. Quando Deus sempre usa alguém para profetizar quando quer fazer algo extraordinário. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, ele não vai fazer nada sem ter revelado aos seus. Deus não vai fazer nada sem revelar o seu segredo para os seus servos e os profetas. Deus, ele te ama tanto que, além de te amar tanto, ele quer se manifestar de uma forma tão grande que ele quer revelar para você aquilo que vai fazer. E uma outra passagem para Abraão, quando foi destruído Sodoma e Gomorra, Deus desceu até o amigo chamado Abraão, que é o personagem dessa noite, e ele fala para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles tem subido aos meus ouvidos, e eu tenho escutado o grito dos pecados dessa gente. Eu vou descer até lá. Se isso realmente estiver acontecendo, aquilo que eu tenho escutado no meu trono, eu vou destruir essas duas cidades. Aí entra aquela conversa lá que não é a questão de hoje, que Abraão pergunta: se tiver 50, tu vai destruir? Não. Se tiver 25, 30, 10, tu vai destruir? Não, não destruo. 10 justo, não vou destruir. Aonde que aconteceu o seguinte: ele destruiu a cidade porque não encontrou os 10 justos dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Antes de fazer, Deus revelou a Abraão o que ia fazer. Deus revela os seus através de profecias, né? Paulo deu ênfase a isso em 1 Coríntios 14, 5. Ele deu uma ênfase sobre o profetizar, sobre aquilo que eu vou falar, sobre aquilo que eu vou fazer. Ele diz assim: e eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Ele fala assim: eu quero que vocês tenham os dons espirituais, mas eu quero que vocês profetizem. Em Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, e Deus começa uma conversa com Ezequiel e diz assim, mostrou um vale cheio de ossos, um exército de ossos secos, e ele pergunta: filho do homem, é possível que esses ossos tenham vida novamente? E aí Ezequiel fala com Deus e diz assim: Senhor, eu não sei, tu que sabe. Diz ele: profetiza sobre esses ossos. E ele profetizou, e eles começaram a se juntar e se formar um esqueleto. Aí Deus pergunta de novo para ele: é possível que torne a ter vida esses ossos? Diz ele: eu não sei, Senhor, tu que sabe. Ezequiel falando com Deus, e Deus diz: sopra, diz ele assim, profetiza vida sobre esse vale de ossos secos. E Ezequiel profetiza vida, e acontece algo extraordinário. Começa a vir carne, começa a vir nervo, começa a vir pele, e aquele exército está ali agora, as pessoas tudo mortas. E aí ele diz assim: é possível que eles tornem a vida, tornem ela pôr de pé? Diz ele: não sei, tu que sabes, então profetiza. E ele profetizou, e o Espírito do Senhor entrou, Espírito de vida entrou nesse exército, e a Bíblia conta que se pararam de pé um exército muito numeroso, através da profecia. Entenda bem que você, igreja, você tem uma palavra e uma voz profética. As coisas vão acontecer quando você profetizar, quando você falar, quando você verbalizar as coisas. Muitas pessoas, muitas ONGs, muitas palestras existem que é para ajudar pessoas que estão em depressão, pessoas que estão em vícios, pessoas que estão prisioneiras, né, de álcool, droga, enfim, de várias situações. Existem muitas dessas palestras que elas são o quê? Palavras motivacionais. Elas te ensinam a falar as palavras de vitória, palavras de vencedor, palavras, né, que você vai vencer, que você vai conseguir, que você vai dar a volta por cima, que você é um vencedor, que você não é um fracassado. Eles te ensinam a profetizar, eles te ensinam a falar, a proferir essas palavras, e isso é bíblico, nós acabamos de ler.
Quando eu começo a verbalizar, quando eu começo a falar, as coisas começam a acontecer. E muitas pessoas depois dão um testemunho dizendo: realmente, quando eu comecei a falar de mim mesmo, eu não vou ter mais dor, eu não vou ter mais canseira, eu não vou estar mais desempregado, não vai mais faltar nada lá em casa, o meu casamento vai ser uma bênção, a saúde não vai mais faltar. Quando elas começaram a falar: eu vou ser livre da droga, vou ser livre da prostituição, quando começaram a verbalizar, eles começaram a sentir uma força de dentro para fora, que tiraram eles dessa zona de perdição, de morte, de enfermidade, de tristeza. Por quê? Porque é bíblico. Paulo diz: eu prefiro que vocês profetizem ao invés de fazer qualquer outra coisa. Faça tudo o que tem que fazer, ore, jejue, tenha os dons, mas que você profetize sobre a tua casa, sobre a tua vida. Uma pergunta para você: o que precisa mudar aí dentro? O que está acontecendo? Tem enfermidade aí na tua casa? Tem falta de alguma coisa na tua casa? Como está casamento, saúde, questão financeira? Como é que está o trabalho? Você está trabalhando ou está desempregado? Como é que está? Você está conseguindo pagar o aluguel ou não está? Você está conseguindo pagar sua casa própria ou não está? Você está conseguindo alguém para cuidar dos teus filhos nessa época ou não está? Como é que está a situação aí no teu lar? Eu tenho a receita, acabei de ler para você a receita. Não é minha, ela é pão quentinho do céu, ela é do Senhor. Começa a profetizar: ei, amanhã eu vou estar empregado, em nome de Jesus. Amanhã eu vou estar empregado, em nome de Jesus. Fale isso todo dia, até você ver manifestar esta palavra que você está proferindo e você conseguir. Eu estou curado em nome de Jesus, meu filho está liberto em nome de Jesus. Comece a profetizar todos os dias. Profetize 1000 vezes por dia se for necessário, mas não fique sem profetizar, porque Paulo ensinou essa receita. Precisamos profetizar, amém? Deus provê também quando há consagração. Já estou encerrando, queridos, só mais um minuto e nós já vamos encerrar e orar com você. Deus provê quando há consagração. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiramente o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A consagração é algo indispensável na vida do homem, na vida daquele que busca o Senhor, por um detalhe: o Deus, nosso Deus, Ele é santo, e em Deus habita a plenitude da santidade. Sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus sem santidade. Então nós precisamos entender que consagração é algo primordial na minha e na tua vida. Sem consagração não existe vida com Deus. Sem consagração não existe a provisão de Deus para mim e para a tua vida. A Bíblia está dizendo: busca primeiramente as coisas do alto e a sua justiça. As demais, as terrenas, as coisas que acontecem por aqui, elas vão ser acrescentadas automaticamente na minha e na tua casa. Amém? Também fala no livro de Josué 3,5, diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Qual é o tipo de maravilha que Deus precisa ministrar e fazer dentro, no meio da tua casa, no meio da tua parentela, aonde você está? Qual é o tipo de maravilha que Deus precisa fazer? Deus vai fazer essa maravilha quando nós ouvir essa palavra que foi dada a Josué: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em vosso meio. Sem santificação, o Deus não vai descer fazer maravilha. Sem santificação, Deus não vai descer fazer maravilha na minha e na tua casa. Precisamos consagração, mas santificação. Precisamos a somatória dessas coisas para que Deus possa descer. Deus, Ele desce no meio da nação santa. Amém? A Bíblia diz, né? Sai do meio deste povo iníquo, deste povo, né, pecador, sai do meio deles, não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. A Bíblia está dizendo para nós, o Deus falando, para mim e para você, sair do meio deste povo iníquo, do meio do praticante da prostituição, da iniquidade. Sai do meio dessa gente, não toca em nada impuro. Quando diz não toca nada impuro e eu vos receberei, quando não toca em nada impuro, é não faça as coisas impuras, não faça, não coopera, não seja, né, pessoas que vão fazer as mesmas coisas que aquele que não é temente ao Senhor faz. Quando você deixar de fazer essas coisas, quando você olhar para tudo que você for fazer e se perguntar para você mesmo. Eu aprendi isso com o pastor Moisés Fraga, lá de São Leopoldo, meu pastor, meu pai na fé, meu e da Marinha, nosso pai na fé. Ele nos ensinou algo tremendo.
Ele disse assim, né? Tudo que você for fazer, tudo que você for fazer, pergunte para você mesmo. Você mesmo faça a pergunta: Jesus, você faria isso aqui? Ele nos ensinou a perguntar: Jesus, eu posso tocar nisso aqui? Eu posso comer isso aqui? Eu posso beber isso ali? Eu posso estar em tal lugar? Eu posso frequentar tal ambiente? Eu posso falar tais palavras? Jesus, tu faria a mesma coisa? Tu faria isso aqui, Jesus? E se a resposta dentro de você for não, então você não faça. Pastor Moisés nos ensinou isso, e isso é de grande valia para mim e para você. Tudo o que eu for olhar, o que eu for ouvir, o que eu for pensar, o que eu for falar, o que eu for pôr as mãos, aonde eu me pôr, tudo isso eu preciso perguntar: Senhor, tu faria isso aqui? Como tu faria no meu lugar, Senhor? A resposta vai vir suave dentro do teu coração, e você vai estar se santificando, purificando, porque Deus quer fazer maravilhas no teu meio. Ele quer mostrar para você, lá em Romanos 12:2 nós lemos, mostrar a boa, agradável e perfeita vontade dele para a tua vida e para a tua casa. Mas precisamos desses requisitos em nós. A última, e nós encerramos: Deus provê quando há obediência. Sem obediência nós não conseguimos atingir o coração de Deus. Tiago 2, estou lendo bastante Bíblia porque a palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que ler Bíblia, você tem que ouvir versículo, você tem que ler de novo, você tem que escutar a Bíblia em áudio, você tem que ser uma pessoa fanática pela Bíblia. Quando você for um consumidor da Bíblia diariamente, você vai estar sempre cheio da plenitude do Senhor. Sobre a obediência, Tiago diz assim: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está dizendo que tu é justificado pela obra e não somente pela fé. E ao contrário, tu tem que ter fé, mas precisa ter obras, tem que obedecer. Tem pessoas que dizem: eu creio em Deus, mas cadê as obras? Cadê aquilo que tu faz para o corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo? E tem pessoas que trabalham que nem umas condenadas, fazendo muitas coisas na obra de Deus, e muitas vezes tem dificuldade de ter fé em alguma área, porém não tem uma dificuldade completa. Por quê? Porque se ela está fazendo, ela já tem algum tipo de fé. Mas às vezes as pessoas não têm fé em ressurreição, em uma cura instantânea. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Mas isso não é tão problema quanto a gente ter fé e não fazer nada, não trabalhar, não fazer nada, ficar sem obras. Precisa evangelizar, precisa ganhar vidas, e obedecer é melhor que sacrificar. O último versículo para você nesta noite, 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Amém? Que você entenda, que você compreenda. Você foi chamado não para pagar promessa. Não foi chamado para pagar promessa. Vou fazer uma promessa e vou pagar, como um pagamento para o que Deus vai fazer para você. O pastor falou muito bem aqui antes de um casal de aposentado que eles dizem: eu não estou pagando ninguém, eu não estou pagando Deus, eu não estou pagando nada, eu estou agradecendo. Então fazer promessa é como se eu estivesse pagando algo que Deus deu para mim. Deus me deu de graça. Não existe dinheiro que pague o que Deus deu. A salvação que Deus deu para mim e para você, não existe dinheiro no mundo que pague. Não existe ouro nem prata, porque a própria Bíblia diz que Deus já é o dono do ouro e da prata. Eu e você não temos nada a oferecer a Deus, a não ser o nosso perfeito louvor. Então que você entenda que Deus, Ele é um Deus provedor, sim. Deus provê quando há disposição, Deus provê quando há trabalho, quando há dependência dEle, quando há intimidade, quando há profecia, consagração
E por último, obediência. Que Deus possa resplandecer sobre a tua vida em todos esses aspectos. Que essa palavra possa ter servido para você de algum modo tão pleno, tão maravilhoso, que a partir de hoje você nunca mais seja o mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e nunca mais perca, talvez, de toda essa mensagem que eu preguei nesta noite. Talvez os versículos, tudo que eu falei, são de suma importância para nós. Mas talvez de dentro de toda essa mensagem nessa noite, nada vai ser mais e tão importante para ser gravado na tua mente do que aquilo que eu falei, que eu aprendi com meu pastor pai na fé, que é: tudo que eu fazer, Jesus, tu faria isso aqui? Porque tu só pode ser um temente a Deus quando Jesus faz, ou Jesus faria as mesmas coisas que tu estás fazendo. Se não for dessa forma, não tem como, não existe como você dizer que você é temente a Deus, que você é, um cidadão do céu. Porque Jesus disse em João 14, em João 15, melhor dizendo, que vocês vão ser os meus amigos se guardar as minhas palavras dentro de vós. Para ser amigo de Deus não basta só acreditar em Deus. Nós temos que ser aquele que guarda a palavra, e guardar a palavra é fazer o que ela manda. Guardar a palavra é fazer exatamente o que ela manda, o que ela diz. Então, eu preciso entender que só crer em Deus não me faz um cidadão do céu. Porque a Bíblia diz assim: você crê em Deus? Lá em Tiago, você crê em Deus? E ela mesma responde, diz: faz muito bem. Mas Satanás, ele também crê e estremece. Satanás não é um cidadão do céu. Satanás não vai herdar os céus. E ele crê em Deus, e ele estremece. Então, se você simplesmente crê em Deus, mas não é praticante da palavra de Deus, talvez você esteja um pouco equivocado, e precisa atentar para a palavra de Deus e guardar ela no teu coração, e fazer com que ela seja o teu resplendor, que ela seja o teu alimento manhã, tarde e noite. Que Deus possa trabalhar em nossos corações, em nossa casa, em nossa família. E não se esqueça, jamais deixe de ser um servo do Senhor, jamais deixe de ser um adorador, em nome de Jesus. Fecha teus olhos aí no teu lar, na tua casa. Eu, como ministro do Evangelho, eu quero abençoar a tua vida. Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. A tua palavra é rica, pura, santa, Senhor, ela é extraordinária, Senhor. A Bíblia também diz que a tua palavra, Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que lhe apraz, antes de retornar para você. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está pairando lares, está tomando pessoas, está alcançando vidas nessa noite. Que nessa noite, Pai, nesse lar que o Senhor entrou através dessa live, o Senhor vai fazer, Senhor, algo tremendo, algo extraordinário, algo fenomenal neste lar. Senhor, toca a vida, Senhor, aonde essa palavra passou. Nessa noite, expele demônio, expele, Senhor, toda nuvem negra, Pai. Todo espírito de morte, de enfermidade, todo espírito de miséria, todo espírito de dor, de sofrimento, de agonia, tristeza, Pai, aos confins da terra, Pai, que esta mensagem, Senhor, seja poderosa, Senhor, para trazer luz e lâmpada para dentro deste lar. Não porque eu preguei, não por mim, mas porque a palavra é poderosa, porque a palavra ela tem esse potencial e o poder. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, toma este lar, acampa teus anjos em cada cômodo, em cada lugar. Acampa, Senhor, no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, na varanda, na parte dos fundos, na frente, Senhor, nas laterais. Sobrevoa os ares desse lar, Senhor, e que teu Espírito faça guarnição, guardando o pai, mãe, os filhos, avós, guardando sogro, sogra, guardando, Senhor, cada um, Deus, neste lugar. Que o céu, Senhor, jamais seja fechado sobre essa residência, mas que os céus estejam abertos e que o céu venha a ser derramado, Deus, frutos, bênçãos sobre bênçãos, e que dela venha a maior abastança sobre esse lar. Que o teu poder inovador tome, Senhor, cada cidade que nós citamos aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai.
E traz, Senhor, para este povo que ouviu nessa noite, noites tranquilas, dias tranquilos, Senhor. Que manhã, tarde e noite, Deus, a tua mão soberana e poderosa possa estar unida, Senhor, e guardando essas pessoas, Senhor. Eu quero abençoar o teu lar, abençoar a tua casa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você possa ser bem sucedido em tudo que você fizer, em tudo que você pôr a mão. Profetize sobre a tua casa, profetize sobre a tua vida e seja mais que vitorioso em nome de Jesus. Meu forte abraço em nome de Cristo a todos os irmãos. Amém e amém.